Caros amigos, cada época está marcada com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perdê-la. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Não precisamos de muito esforço para concluir que essa afirmativa identifica com precisão os tempos atuais. Para que não tenhamos dúvida disso, vou até repeti-la. Cada época está marcada com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perdê-la. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Embora identifique os tempos atuais, mas essa afirmativa faz parte de uma mensagem ditada em 1863, que está no item 8 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte das instruções dos Espíritos. Fiz questão de frisar que ela realmente se aplica aos tempos atuais, mas ditada em 1863, justamente para que possamos aquilatar de quanto é lenta a marcha do progresso da humanidade que se encontra aqui na Terra, ou seja, de todos nós aqui encarnados. O vício da nossa época é a indiferença moral. Recordando que vício é a inclinação para o mal. Essas definições estão lá no dicionário, né? Mas é bom recordar para a gente se situar dentro do estudo. Então, repetindo, vício é a inclinação para o mal. E é difícil de ser abandonado, isso nós já sabemos também, né? Todo vício é difícil de ser abandonado. Por quê? O homem, nós ainda nos comprazemos com os nossos vícios. Esse é um dos motivos pelos quais temos dificuldades de nos livrarmos dos nossos vícios. E o vício se opõe à virtude. Isso também é bastante compreensível, né? Num determinado departamento da moral, se eu tenho uma vício, significa que não tenho virtude dentro daquela área, né? Indiferença moral é o comportamento que se pauta pelos valores morais, que não se pauta pelos valores morais por desinteresse ou por insensibilidade moral. Vou repetir. Indiferença moral é o comportamento que não se pauta pelos valores morais por desinteresse ou por insensibilidade moral. É a inação, ou seja, a inércia, a frouxidão de caráter de quem sabe o que é certo, mas não faz, não executa da maneira que é certa. Esse é o comportamento que caracteriza a indiferença moral. A respeito desse tema, no YouTube tem um vídeo do Rossandro Klingel, com o título O Vício da Indiferença Moral e a Mudança de Atitude. Eu recomendo assistirem, porque realmente é muito bom. Ele tem um conteúdo excelente. Quem conhece o Rossandro, quem já o assistiu, sabe da bagagem, né, dele nas suas apresentações. Então, recomendo, desse tema que estamos estudando aqui, assistirem esse vídeo, está lá no YouTube. Mas o que será realmente, ou será que realmente temos o vício da indiferença moral? Como eu coloquei no início, né, está caracterizado esse vício, né, na nossa época agora.
a indiferença moral. Mas será que realmente nós temos esse vício? Falando de autoanalisando-se, será que nós realmente nos identificaríamos como viciosos, né, com a indiferença moral? Eu vou elencar aqui alguns itens, uns comportamentos, para justamente a gente fazer. Cada um fará de per si, né? Vou elencar apenas para nós examinarmos. Porque muitas coisas, por vezes, nós não nos damos conta do que estamos fazendo, do que o nosso, ou o que o nosso comportamento caracteriza. Né? A campainha toca e a mãe ou o pai fala para o filho: atenda e diz que eu não estou. Vamos começar por algo tão singelo assim. Né? Tocou a campainha, o pai ou a mãe diz: vai lá, atende, fala que eu não estou. Mesmo tendo recursos financeiros, eu atraso o pagamento do condomínio do apartamento onde moro, sem me preocupar com o prejuízo para os demais. E mesmo tendo recurso, porque às vezes a pessoa não faz o pagamento porque está com algum problema financeiro. Mas nós conhecemos casos, né, porque a gente está aí na lida, né, de pessoas que têm recursos, mas fazem questão de não pagar o condomínio, gera um sem número de dificuldades para os demais. Saio com o meu cachorro na rua e não recolho os seus excrementos. Agora, nesta época da pandemia do coronavírus, eu saio na rua sem máscara, não mantenho o distanciamento e, o que é pior, promovo festas, causando grande propagação do vírus, sem me importar, então, com as outras pessoas. Vejo alguém necessitado e não me importo com a sua situação, não procuro ajudar. Em briga de marido e mulher não se mete a colher, diz o ditado. Mas e se estiver ocorrendo uma agressão física, principalmente, eu ficarei indiferente? Não tomarei nenhuma atitude em termos de ajudar? No trabalho, procuro dar o melhor de mim ou sou do tipo que encosta, que só enrola? Como empresário, pago corretamente os direitos de meus funcionários? Pago os encargos tributários e previdenciários? Interesso-me pela situação dos meus funcionários colaboradores? Como empresário, aproveito as situações para aumentar abusivamente os preços? Esta semana, fazendo um parênteses aqui, essa semana passei por uma situação dessa. Em novembro, eu tinha ido numa determinada empresa comprar um material e paguei R$ 1,50 cada peça do que eu precisava. Esta semana, procurei, aquela empresa estava fechada, fui numa outra. Nessa outra, encontrei uma única peça, mas eu precisava de 20. Mas levei essa única pagando R$ 3, então um pouquinho acima do que eu tinha comprado em outubro, novembro do ano passado. Achei justo. No outro dia, voltei na empresa que estava fechada, encontrei pessoas lá que me atenderam, tinha as 20 peças e a pessoa me cobrou R$ 8. Como eu tinha necessidade, levei as peças pelos R$ 8. E eu tinha comprado no final do ano a R$ 2,50 a mesma mercadoria na mesma empresa. Então a gente vê, está ou estão aproveitando da situação. No lar, eu participo das tarefas domésticas ou quero apenas ser servido, sem colaborar com nada? Participo da educação dos filhos?
Perdoo aquelas pessoas que me fazem mal? Consigo perdoar os inimigos, nas palavras do Cristo? Nas eleições, o meu voto é consciente e responsável, pensando sempre no bem coletivo, ou eu voto em qualquer candidato, ou o que é pior, naquele que poderá me trazer pessoais, uma autoridade prol do bem coletivo de recursos públicos em benefício particular. Faço esforço para melhorar-me, cultivando virtudes e eliminando vícios, para não ser um peso para a família e para a sociedade. Nós elencamos aqui, então, 12 situações para a gente pensar. E tem N situações que poderiam ilustrar a questão da indiferença moral. As respostas a essas perguntas é que indicarão se continuamos no vício da indiferença, já estamos desenvolvendo a maturidade do senso moral, de que Kardec nos fala no item 4 do capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo. E para essa avaliação também, quanto à indiferença moral, se nós estamos incidindo nela ou já conseguimos nossa libertação, nós podemos também conferir com a lição O Homem de Bem, que está no item 3 também desse capítulo citado, do 17º do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é um exercício para fazendo essa avaliação, né, em relação a nós mesmos, não em relação aos outros, mas para vermos como nos situamos nesse ranking. E lembremos que o histórico de grande indiferença moral foi a atitude de Pilatos na condenação de Jesus. Pilatos sabia que Jesus nada devia, mas o que ele lavou as mãos, literalmente, né? Ele lavou as mãos, deixou que condenassem, ou fez a condenação de Jesus, seguindo, mas ele mesmo disse que ele estava lavando as mãos dele daquele sangue. Ele sabia que Jesus nada devia, Jesus era inocente naquela situação. Por que deixar aquilo prosseguir? Foi uma tremenda indiferença moral. A indiferença moral traz dor. Isso todos nós sabemos. Né? Se pegarmos cada um daqueles 12 itens que elencamos e buscarmos as consequências daquelas atitudes, nós vamos ver que cada uma traz uma consequência ruim. Algumas, a consequência ruim é até de pequena monta, mas outras, o prejuízo é enorme para a sociedade. E vamos lembrar aqui que não devemos ser mornos, conforme anotado por João no Apocalipse, né? Que devemos ser ou frio ou quente, mas não mornos, né? Significando que nós não devemos ficar em cima do muro, que nós devemos tomar atitude perante a vida, né? E para isso, para que não sejamos mornos, a proposta, o chamamento é para que façamos a nossa transformação moral. Né? É isso que, principalmente, a espiritualidade, as obras básicas por excelência, nos convoca, nos chama para que realmente façamos o esforço para a nossa transformação moral. E nessa busca da nossa transformação moral, lembremos que o nosso guia e mestre é Jesus, conforme está lá no Livro dos Espíritos. Né? Então, vejamos alguns ensinamentos de Jesus que Kardec analisa nesse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, objeto do estudo de hoje. A introdução que fizemos falando da indiferença moral, como dissemos, é um dos itens desse capítulo.
Mas vejamos agora a parte positiva. Né? Nesse capítulo, Kardec analisa três falas de Jesus, três afirmativas de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E uma advertência: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Vamos analisar essas três passagens, essas três afirmativas de Jesus, as duas primeiras, fazendo parte, então, do Sermão do Monte ou das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Mansos são aquelas pessoas pacíficas, as pessoas bondosas. Possuirão a terra. Aqui, logicamente, que essa afirmativa traz um simbolismo, porque o possuir a terra aqui não é no sentido material, não é no sentido literal, ou seja, não significa os mansos terem a posse, passarem a ser donos, a serem donos da terra. Né? Mas esse simbolismo representa justamente que a mansuetude, ou com a mansuetude, haverá paz. Paz é ausência de conflitos. Então, havendo paz entre as criaturas na terra, se diz então que a terra está possuída por aqueles que são mansos, aqueles que são pessoas pacíficas, que são pessoas bondosas. Isso nos leva a lembrarmos daquele ditado popular que diz que quando um não quer, dois não brigam, não é? Então, justamente é isso. Olha, se eu buscar sempre uma atitude, um comportamento de mansuetude, eu vou estar contribuindo para que a paz se estabeleça na terra. Por isso, possuiremos a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacíficos estão no mesmo sentido da palavra mansos, né? Os pacíficos são os amigos da paz, as pessoas tranquilas, ou os mansos, né, da primeira afirmativa. Serão chamados filhos de Deus. Por que serão chamados filhos de Deus? Porque os homens pacíficos, os homens, as pessoas bondosas, se reconhecerão e se respeitarão como irmãos, se reconhecerão como filhos de um mesmo Pai, ou seja, como filhos de Deus. Né? Somos todos irmãos, por quê? Fomos todos criados por Deus. Então, o Pai é único para todos nós, por isso somos irmãos. E agora a advertência, né? Todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Por que tal severidade? Né? Kardec nos coloca que toda representa um sentimento contrário à lei de amor e caridade. Repetindo, toda palavra ofensiva representa um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Por isso que encolerizar-se contra o irmão merecerá condenação no julgamento. Isso também, num sentido simbólico, né? Representando a aplicação da lei de justiça, a cada um segundo as suas obras, a lei de ação e reação, ou causa e efeito. Né? Se eu fiz algo ruim, eu vou sofrer o efeito. E Kardec também lembra que, em relação a essa afirmativa de Jesus, de que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado, é necessário se destacar que a intenção agrava ou atenua a falta. E vou dar um exemplo aqui, lógico, assim, bem singelo, para a gente fixar essa questão
de que a intenção pode agravar ou atenuar a falta. No caso de nos encolerizarmos contra o nosso irmão, de nós, através da palavra ofensiva, agredir o nosso irmão. Se eu estou brigando com alguém, estou discutindo, brigando com alguém, e digo para essa pessoa, você é um louco. Logicamente, eu estou querendo agredir essa pessoa. A minha intenção é agredi-la, ainda que verbalmente. Mas se eu estou conversando com uma que chega para mim, um amigo meu, e me diz assim, hoje, principalmente, na situação atual, ele chega e diz assim, olha, Arquimedes, eu estou pedindo um aumento salarial para o meu patrão. Eu vou dizer para eles, nessa situação de dificuldade em que as firmas fechando, tanto desemprego aí, você vai pedir aumento de salário? Pense bem. Olha a diferença. Nos dois, empreguei a palavra, mas em uma, na primeira situação descrita, a intenção era pedir. Na segunda intenção, não. Era apenas fazer uma advertência para que a pessoa pensasse melhor naquilo que ela pretendia fazer. Era um conselho de amigo. Então, aí fica o exemplo da questão de a intenção agravar ou atenuar a fala, se é agressivo ou não. Se é agressivo, infelizmente, nós temos que suportar as consequências. E Kardec, nesse capítulo, ele destaca que nessas passagens citadas, Jesus dá as virtudes da doçura, que é brandura, suavidade, serenidade, da mansuetude, que é serenidade, tranquilidade, calma, da moderação, que é justamente a prudência, evitar excessos, a cautela, evitar erros, a afabilidade, que é justamente a delicadeza, a cortesia, e a paciência, que é justamente e infortúnios sem respeito de ciência, da virtude da paciência, no limite da editar. São lições curtinhas. A lição número 10, com o título O Mais Difícil, descreve um diálogo que teria ocorrido entre Jesus e seus discípulos, e os discípulos reclamando de uma série de situações que eles estavam encontrando. E no finalzinho, o mestre conclui que a aquisição mais difícil para todos nós chama-se paciência. É interessante essa lição, ela é bem pequenininha, sugiro leitura, então o livro A Vida Escreve, então pelo Espírito Hilário. Como eu disse, Jesus destaca essa e condena a vida, toda e qualquer violência, tanto de constrangimento físico ou moral. Porque quando se fala de violência, não são só as violências físicas, não é? Mas a violência moral também pode causar muito dano às pessoas. Condena também a cólera. Né? A cólera é todo impulso violento contra o que nos ofende, fere ou causa indignação. É fruto do orgulho ferido, provoca desequilíbrio e, o que é muito importante, dá abertura da nossa mente, ou causa abertura da nossa mente para obsessões se instalarem, né, na nossa casa mental. Por isso precisamos, não só por isso, lógico, mas também por isso, precisamos
tomar muito cuidado com o nosso desequilíbrio, né? Com os nossos impulsos violentos, que representam, então, cólera. E Kardec coloca nesse capítulo, nesse estudo, ele faz uma colocação no sentido de que se nós tivéssemos condições de nos vermos quando estamos coléricos, nós ficaríamos muito preocupados. E por último, também, Jesus condena o desprezo pelo semelhante. O desprezo representa uma desconsideração, representa uma repulsa pelo nosso semelhante, né? E aqui é importante lembrarmos que o desprezo pelo semelhante, em muitas situações, acaba resvalando para o racismo, né? Então, precisamos tomar muito cuidado com essa questão do sentimento de desprezo pelo semelhante, porque representa uma conduta inadequada, representa uma viciação, né? E das instruções desse capítulo, nós temos aqui, nos fala justamente da afabilidade e da doçura. Eles dizem assim: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. E ressalvam, entretanto, não é preciso fiar a educação e o hábito dessas qualidades. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, há dia. Porque por vezes sorriso nos lábios e veneno no coração. E aqui, a respeito dessa afirmativa, da questão de que a educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades, ou seja, da afabilidade, mas se não estiver no coração realmente virtudes, aí estará havendo hipocrisia. Nós podemos nos recordar aqui, usando como ilustração dessa situação, quem esteja revendo, né, a novela Fina Estampa, justamente a personagem da Teresa, aquele sorriso falso nos lábios e o veneno no coração. Logicamente, como a espiritualidade nos coloca, isso é uma hipocrisia. Por quê? Nós podemos enganar os homens, nós podemos enganar as outras pessoas, mas jamais poderemos enganar a Deus. Nós podemos até achar que estamos enganando a nossa própria consciência, mas jamais enganar a Deus. E a outra lição nos fala da paciência, da virtude. E ela inicia assim, que vou até repetir bem. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Porque nós já aprendemos que justamente a dor, o sofrimento, leva ao crescimento espiritual. Porque um alerta, um alarme que faz rever o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos valores. E aí nos induz ao crescimento. E que a paciência também é uma virtude. E a lição nos diz assim que dar esmola é a mais fácil das caridades. E isso nós também já sabemos e é fácil aquilatarmos dessa verdade, que dar esmola é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais me perdoar àqueles que Deus caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar nossa
paciência à prova. Lembremos aqui justamente o que falamos há minutos atrás, que a paciência é a aquisição mais difícil, né? Naquela lição do livro A Vida Escreve. Então, justamente por isso que o Espírito que ditou essa lição, que está lá nesse capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala que perdoar é uma espécie de caridade, e só que ela é muito mais difícil de ser exercitada. Não é? E não precisamos ir muito longe, né? Todos nós que estamos aqui na Terra, com raras exceções, passamos por essas situações, né? De termos dificuldades nas relações pessoais, nas relações sociais, né? Que vão exigir justamente o perdão, mas precisamos ter paciência, né? Para que realmente compreendamos que se Deus colocou aquelas pessoas no nosso caminho, com toda certeza é para apararmos arestas, nos reconciliarmos e crescermos juntos, um dando a mão ao outro. E lembra também essa lição que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Porque por muitas vezes, né, no momento agora, a gente sempre lembra disso, né, o momento que estamos passando aqui na Terra, parece que é o fim do mundo, né? E tudo vai se acabar. A gente esquece que tudo passa, né? As coisas boas, as situações boas passam, mas as coisas penosas também passam, não é? E a gente se esquece que na vida aqui nós temos uma quantidade de bênçãos muito grande, né? E às vezes nós nos esquecemos disso, ficamos focando só no erro, só nas coisas ruins, nas coisas penosas, né? Mas precisamos também avaliar, enumerar as coisas que nos acontecem, Deus nos concede, que nós vamos muito abençoar, a despeito dos desafios que a vida nos apresenta. E por último, a lição obediência e resignação. A lição nos diz que a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. Obediência é sujeitar-se à vontade de alguém. E a lição nos diz que obediência é o consentimento da razão. Né? Há um ditado também que diz que quem pode manda, quem tem juízo obedece. Não é assim? Então é justamente o consentimento da razão. Eu vou usar o bom senso, vou usar a razão e vou ver que, para que eu não tenha prejuízos, eu devo obedecer. E a resignação é conformar-se com. E é justamente o consentimento do coração. Então, relembrando, obediência é o consentimento da razão e resignação, o consentimento do coração. É justamente manter-se em paz em qualquer situação, né? A resignação. A resignação não é algo negativo, algo que me leve a justamente ficar reclamando da situação ou simplesmente achar que Deus quis assim e eu não devo fazer nada. Vou dar exemplo para ilustrar essa questão da obediência sendo o consentimento da razão e a resignação, o consentimento do coração. Simplificando também aqui o nosso exemplo, obviamente, para que possamos fixar a ideia. Uma pessoa que receba uma ordem áspera da sua chefia, às vezes até uma determinação equivocada, como ela é empregada,
e é o seu chefe que está lhe dando a ordem, a sua razão lhe diz: é melhor seguir, é melhor obedecer, né? Justamente sujeitar-se à vontade dele, fazer o que está determinando. Eu tenho dois caminhos a partir dessa obediência. Eu vou fazer. Mas como é que eu vou estar me sentindo após eu executar aquela ordem, após eu obedecer? Eu posso me revoltar, posso até não falar nada para a chefia, posso não falar nada para ninguém, mas lá no meu íntimo eu estar revoltado, eu estar desejando uma vingança quando eu tiver a oportunidade contra aquele chefe. Às vezes eu posso estar desejando que aquilo não dê certo para realmente aquela chefia sofrer também as consequências daquela ordem, ou eu posso me resignar, ou seja, acalmar o meu coração, serenar o meu coração e manter-me em paz. O problema é daquela criatura que determinou a coisa errada. Eu vou fazer a minha parte, mas não vou ficar com ódio, não vou ficar com revolta, muito menos vou desejar vingança. Eu vou estar me resignando, ou seja, conformando-me com aquela situação, mas em paz. E vou fazer a parte que me couber. E vou buscar mais, estando em paz, ainda que eu execute aquilo que eu não estava de acordo, mas eu vou estar em paz e vou orar por aquela criatura, desejando que as coisas se consertem, voltem ao eixo. Então, aí eu estou me resignando. Como eu disse, é um exemplo bastante simples, materializei o preceito, de certa forma, para fixarmos a ideia. E para finalizar, vamos lembrar de um exemplo de mansuetude, né? Como a lição toda aqui nos falou justamente da mansuetude. Vamos lembrar que o grande exemplo que a humanidade teve até hoje, o maior exemplo de mansuetude, é justamente o nosso Mestre Jesus. Lembrando que justamente ele nos ofertou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Realmente é aquela criatura dócil, mansa, nos ofertando justamente aquilo de que nós precisamos, todos nós, da paz. Vamos apenas recordar, nós iniciamos falando da indiferença moral, uma viciação, e terminamos justamente falando da mansuetude, que é o convite que esse capítulo nos faz. O estudo desse capítulo nos faz que nos esforcemos para a nossa transformação moral e que realmente sejamos pessoas mansas, pessoas dóceis. Não é? E para fazermos o fecho, então, da lição, eu gostaria de, ou vou fazer a leitura do trecho do Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry. Eu acho esse livro fantástico, como já disse, mas hoje, falando dos mansos, dos pacíficos, de buscarmos a paz, de buscarmos a relação de amizade, de fraternidade, né, entre todos, eu ofereço a vocês, meus amigos, de Caminhada Evolutiva, o seguinte trecho desse livro, que diz assim: eu não preciso de ti. Tu não precisas de mim. Mas, se tu me cativares, e se eu te cativar, ambos precisaremos um do outro. E continuemos sempre juntos nessa caminhada evolutiva, nos dando as mãos para que nos ajudemos
e possamos realmente progredir com Jesus e sempre sob as bênçãos de Deus. Um abraço, um grande abraço fraterno a todos. Donizete. Nós temos alguns minutos ainda. Abrimos para manifestação, perguntas, complementos que alguém quiser fazer. Donizete, é a Judite. Na parte que ele falou da resignação, será que ele pode abranger um pouco mais? Então, Judite, como a lição nos fala, a resignação é justamente o consentimento do coração. Porque no exemplo que eu dei, eu acho ele interessante, embora ele seja. Mas eu acho ele interessante nesse sentido. Ó. Quando eu me sujeito a uma determinada situação, ou seja, eu estou obedecendo, isso não só, logicamente, numa relação de chefia, né? Mas, vamos dizer assim, na nossa vida, né? No dia a dia, quando eu preciso, eu devo me esforçar, digamos, para corrigir um erro, para eu corrigir uma viciação minha, eu sei que isso vai ser difícil, eu tenho que realmente obedecer à lei, mas eu vou buscar paz no meu íntimo. Eu vou realmente buscar equilíbrio, porque, como eu disse, eu posso fazer algo, mas me bronqueando com aquilo. Ao passo que a lição nos diz obedecer, mas resignar-se. Né? Compreendendo assim, olha, eu preciso seguir a lei, porque isso me fará bem. Ainda que num primeiro momento aquilo me pareça difícil, me pareça até áspero, mas aquilo é bom para mim. Eu preciso me conformar com aquilo, né? Porque é da minha. Então, só finalizando justamente isso, o consentimento do coração é isso, eu procurar compreender cada situação a que eu deva me submeter para que eu esteja em paz, para que eu esteja sem conflito no meu íntimo. Porque às vezes, como eu disse, a gente estar obedecendo, né, uma determinada situação, e ao invés de estar em paz, eu me revoltar, eu estar desequilibrado. Consentimento do coração, né? A resignação. E isso, como ela diz, é uma virtude ativa, né? Não é negativa, ela é ativa, porque para eu realmente buscar a conformação no meu coração, eu preciso analisar, preciso pensar, preciso sentir, preciso realmente cultivar positivos.